mundo sabe que a leitura é fundamental para estimular nossa capacidade reflexiva, auxiliar na nossa criatividade, colaborar quando o assunto é expandir em conhecimento e por aí vai. Contudo, quando o assunto é relacionamento e comunhão com aquele que chamamos de Deus, quando o assunto é desenvolver uma relação mais íntima com aquele que é o Pai de nossos espíritos, é interessante as pessoas entenderem de uma vez por todas que esta comunhão, esta relação, não é algo que se baseia na leitura de livros inanimados, sejam eles quaisquer que forem. Então, neste vídeo você vai aprender o porquê eu estou afirmando isso e vai entender qual é a finalidade de exercermos aquilo que chamamos de fé. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado, porque as pessoas não assistem os vídeos até o final e depois ficam aí, tirando conclusões erradas, conclusões precipitadas, isso quando não querem comentar nos vídeos dos produtores de conteúdo, sem antes ter assistido o vídeo até o final. Por isso a gente vê muita opinião dada aí de uma maneira distorcida. Por isso eu enfatizo, fica até o final do vídeo, para que você possa formular uma conclusão plausível e se quiser deixar um comentário, faça isso de uma maneira coerente. Combinado? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e tendo em mente o que eu explanei no início desse vídeo, quero enfatizar algo tendo como base principalmente o livro Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Embora existam muitos outros livros considerados sagrados no mundo, eu vou me ater um pouco mais na Bíblia, porque aqui em nosso país, por exemplo, ela é o carro-chefe, é ela que está aí na boca de todo mundo, no celular de todo mundo, está aí na estante de todo mundo, e a maioria das pessoas, por não entenderem o que é relacionamento íntimo com Deus, por não entender o que de fato é viver uma comunhão com Ele, vivem escoradas e limitadas naquele famoso bordão: eu só acredito no que está escrito. Então vamos lá, porque muitas das coisas que eu vou explanar neste vídeo também já foi escrito há muito tempo, mas as pessoas são desatentas, são desrespeitosas, porque respeito, caso você não saiba, tem a ver com dar atenção, porque é depois de darmos a devida atenção para algo ou alguém que podemos com certeza e clareza dizer se concordamos ou discordamos de algo. E pelo fato das pessoas serem desrespeitosas, elas não se dão conta de diversas informações que já foram explanadas por aí. Desde que surgiu o livro Bíblia Sagrada, as pessoas se comportam como os judeus da época de Jesus de Nazaré. Ou seja, mesmo estando em presença do Pão da Vida, mesmo diante de informações que verdadeiramente são guiadas pelo Espírito Divino, informações que realmente vêm de um nível de mentalidade que ultrapassa a mente humana, elas preferem ficar escoradas nos registros de gente morta, de gente que já nem está mais aqui para explicar o que tentou dizer. E os judeus daquela época de Jesus de Nazaré agiam exatamente assim. Embora Jesus de Nazaré, sendo ele ali a manifestação perfeita do Cristo, e caso você não entenda o que realmente simboliza Jesus de Nazaré, o que significa o termo Cristo e por que Jesus de Nazaré ganhou o título de Jesus Cristo, depois deste vídeo, assista a este vídeo que tem aqui no canal, porque neste vídeo aqui você vai entender com clareza e de uma vez por todas qual é a representação destes termos: Jesus de Nazaré, Jesus Cristo e Cristo. Mas até você assistir aquele vídeo, fica comigo aqui para não perder os aprendizados. Voltando ao que eu estava dizendo, embora Jesus de Nazaré, sendo ali a representação perfeita do Cristo, deixando em evidência que Ele era o pão da vida, que Ele estava ali revelando os mistérios do reino do Pai, estava ali esclarecendo o que verdadeiramente é o Evangelho do Eterno, o que os judeus daquela época faziam, não criam nele.
E o que fizeram por não crer nele, mutilaram o corpo físico dele, maltrataram o corpo físico dele e crucificaram o corpo físico dele. Sim, Jesus de Nazaré foi crucificado não porque o Pai que está nos céus predestinou isso, mas porque as pessoas daquela época não creram nele. Por isso que Jesus ensinou o que é o pecado. Segundo a Bíblia, ele deixou em evidência que o pecado é justamente a descrença nele. Por isso que Isaías profetizou que tudo aquilo aconteceu com ele pelos pecados do povo. Ou seja, quando uma pessoa não crê em alguém, a tendência é ela tentar silenciar aquele alguém ou fazer mal para aquele alguém. É raro você ver uma pessoa sensata que não acredita em algo e segue a vida dela em paz sem querer fazer mal para o outro. Isso é muito raro. E na época de Jesus de Nazaré, não tinham muitas pessoas sensatas, dado que o curso da vida terrena dele não terminou muito bem. Ele poderia ter morrido de velhice se as pessoas daquela época não fossem tão ignorantes. Mas, por serem pecadoras, assassinaram aquele que era a representação pura, completa e genuína do Verbo divino. E da mesma forma que os judeus daquela época, por ficarem escorados na Torá, por ficarem limitados e presos nos registros do Tanakh, que, para você entender, a Torá e o Tanakh são os livros que representam o Antigo Testamento que se encontram nas Bíblias, tanto do católico quanto do cristão, por eles ficarem limitados e presos nestes registros, dos quais nem eles entendiam, eles preferiram ficar vivendo baseado em gente morta do que estar ali e desenvolvendo uma relação com o pão da vida, que era Cristo Jesus. E assim sucede nos dias de hoje. Hoje, quando você vai compartilhar algo que tem a ver com a graça divina, e caso você não saiba, a graça e a verdade divina se concentram na mente de Cristo, na consciência que esta mente representa. Quando você vai compartilhar hoje algo que tem a ver com esta graça divina com alguém, o que a gente encontra? Eu não acredito nisso que fulano está falando, porque eu nunca li isso na minha Bíblia. Nossa, que engraçado. Então, se você não ler algo em uma Bíblia, ainda que este algo seja lógico, coerente, bom, agradável, você não dá crédito. Isso é um exemplo de fanatismo. Isso é um exemplo de ignorância. Isso é um exemplo de babaquice. Sabe por quê? Porque o livro Bíblia Sagrada não é o livro mais antigo do planeta. O livro Bíblia Sagrada, assim como tantos outros, passou por mãos humanas, foi escrito por mãos humanas e por esse motivo convém examinar tudo e reter o que é bom. A nenhum momento eu estou dizendo aqui que a Bíblia é um livro ruim. Por favor, não me interprete mal, como já aconteceu aí nas minhas outras redes sociais. O que tem de gente que interpreta mal aquilo que eu falo porque lê as coisas que eu escrevo ou ouve as coisas que eu digo com o filtro dos desejos pessoais, não está escrito em um gibi. Tem muita gente que, por não exercer o verdadeiro respeito, tiram conclusões precipitadas acerca das coisas que eu exponho, que eu divulgo, que eu ensino. E quando eu falo ensino, eu estou me referindo ao significado de transmitir e não de fazer entender. Porque a palavra ensinar também tem como sentido a palavra transmitir. Por isso Jesus ensinou, ide e ensinai ao mundo o Evangelho. Traduzindo, ide e transmita o Evangelho. E o Evangelho dele, diferente do que as pessoas saem falando por aí... Ah, e o Evangelho de Jesus é o que está na Bíblia. O Evangelho de Jesus é que está no outro livro tal. O Evangelho de Jesus Cristo significa a paternidade de Deus e a irmandade espiritual entre a raça humana. Quem entende esse significado nunca faz mal para ninguém. Sabe por quê? Porque você vai reconhecer em cada semelhante um irmão seu em espírito. Automaticamente, através desse reconhecimento, você não vai cometer nenhum crime com relação ao teu irmão. Você jamais vai furtá-lo, roubá-lo, você jamais vai querer abusar dele sexualmente, psicologicamente, fisicamente, você jamais vai enganá-lo,
Você não vai mentir para ele, porque a mentira é uma violência, visto que ela tira do outro a oportunidade dele fazer uma escolha justa. Quando você reconhece em cada semelhante um irmão, você não vai se satisfazer em ver um irmão seu em espírito atuando como um pedaço de carne sem valor. Você jamais vai fornecer sua audiência, seu tempo para apoiar as coisas destrutivas que o nosso semelhante está fazendo, movido por uma ignorância. Quando uma pessoa verdadeiramente entende o que significa o Evangelho, ela vai entender que acima de todos existe um Pai universal. E abaixo dele somos todos irmãos em espírito. E a finalidade dos irmãos não é fazer mal uns aos outros, é auxiliar uns aos outros sempre no caminho do bem. Por isso que a verdadeira ajuda é ensinar ao indivíduo a pensar, porque através do correto pensar, cada um de nós aprende a conduzir a própria vida de uma maneira respeitosa, honesta e digna. No entanto, as pessoas têm dificuldade em entender isso e só acreditam em algo, só dão crédito a uma informação quando estas estão nos livros que as pessoas julgam ser sagrados. Já cansei de ver gente perdendo a oportunidade de se fartar com o pão da vida, que está presente, que está aqui e agora. Por quê? Porque elas querem ver se aquilo que o pão da vida está falando está em algum livro por aí, sendo que livros inanimados, todos eles foram feitos por mãos humanas, foram produzidos por mãos humanas. E até as informações chegarem até nós como chegaram, muitas águas rolaram, muitas traduções surgiram, muitas informações foram perdidas. Por isso eu bato nesta tecla. Quando o assunto são livros inanimados, por exemplo, convém examinar tudo e reter só o que é bom. E o que é bom? É aquilo que nos estimula a ser livres. E o que é ser livre? É fazer tudo o que dá na telha? Não, não, não. Tem vídeo no canal ensinando como ser livre. Depois assiste este vídeo aqui para você entender. Mas até lá eu já te aviso, ser livre não é fazer tudo o que dá na telha. Pelo contrário, é você aprender a exercer um autocontrole. Porque o autocontrole nos ensina a fazer as coisas no tempo certo, na hora certa e da maneira certa. O autocontrole nos ensina a ponderar o que convém e o que não convém fazer. Porque embora possamos fazer de tudo, nem tudo convém, nem tudo é bom, nem tudo é produtivo. Por isso a importância do autocontrole. Ele ensina a cada um de nós a darmos luz apenas aquilo que realmente reconhecemos como algo bom. Então, diferente do que as pessoas saem fazendo por aí, as pessoas, eu percebo que elas ficam limitadas nas coisas. Elas ficaram presas no tempo. E quando o assunto é comunhão em relação com Deus, isso não é algo que ocorre através da leitura de um livro inanimado. Porque se assim fosse, e tendo em vista o livro aqui, que é a Bíblia, como ficariam os analfabetos? Como ficariam as pessoas dos países dos quais a Bíblia não é o livro principal? Já parou para pensar nisso? Deus é algo que abrange toda a raça humana, Ele é para todos. Se Ele é para todos, onde já se viu pessoas quererem limitar Ele em um livro? Entenda, no nosso país a Bíblia é vista de uma forma, em outros países não. Tem países que ela nem entra. E você acha mesmo que a palavra de Deus não está nesses países? Você acha mesmo que o Espírito do Pai não está se manifestando nesses lugares, dentro do indivíduo que verdadeiramente o busca com sinceridade? Jesus de Nazaré não deixou nada materialmente escrito, absolutamente nada. Tudo o que sabemos a respeito deste ser humano, que no caso é considerado também a divindade, sabemos porque pessoas testificaram dele, e aquilo que as pessoas testificaram perdurou de geração em geração. Logo, podemos ter acesso a diversas informações acerca de Cristo Jesus, tanto na Bíblia quanto em outras obras literárias. Assim como podemos aprender das palavras dele, entrando em sintonia com o Espírito que está dentro de nós, que nos foi dado gratuitamente, que é o Espírito Sagrado, Espírito Santo, Espírito Consolador, como você preferir chamar. Por isso que Jesus de Nazaré, quando estava nesse planeta, segundo a própria Bíblia, caso você
não preste atenção, a sua Bíblia, a minha Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus Cristo é a palavra de Deus e a gente deveria se atentar no que ele fala. Mas as pessoas pegam a Bíblia e ficam lá navegando em livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ficam lá matutando coisas que profetas mortos já escreveram, que na verdade já até se cumpriu, porque todas as profecias tinham como foco a vida de Jesus de Nazaré. Por isso que foi dito em Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por isso que Jesus falou que tudo que estava escrito dele nos livros de Moisés, nos Salmos e nos Profetas já cumpriu. Mas você presta atenção nesses detalhes? Acredito que não, né? Porque as pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção nem naquilo que leem. Só que eu aprendi a prestar atenção naquilo que leio. E quando comecei a examinar as coisas, foi onde eu comecei a ver que, peraí, tem muita informação aí que está sendo espalhada no mundo de maneira errada. As pessoas estão perdidas nos desejos pessoais delas, nos fanatismos delas, e estão falando baboseira, estão semeando groselha por aí. Então, tendo em vista o que a Bíblia diz ser uma fala de Jesus Cristo, uma das falas dele foi clara, quando ele disse o seguinte: de dentro do indivíduo que crê nele e naquele que o enviou, fluiria rios de água viva. Tem ideia do que essa frase significa? Tem ideia do que ela está querendo dizer? Eu vou tentar traduzir para você. Quando você exerce uma verdadeira fé naquele que enviou o Cristo e no próprio Cristo, de dentro de você vai emanar os rios de água viva. De dentro de você vai brotar diversos aprendizados que têm a ver com aquele que chamamos de Deus. De dentro de você vai brotar a iluminação para que você saiba conduzir sua situação de vida de uma maneira digna de um Deus. Porque também foi dito que a todos aqueles, quanto foram chamados, são deuses. Somos deuses. Se você é um filho de Deus, você é um Deus. E cabe a cada um de nós aprender a exercer a onipotência, onisciência e onipresença. Onipotência, aprendermos a desenvolver um pleno poder acerca de nós, um autocontrole. A onisciência, temos a capacidade de nos conhecer por completo e de conhecer qualquer coisa através da comunhão que exercemos com aquele que está dentro. E a onipresença, temos esta capacidade de estarmos presentes aqui e agora por completo. Então é interessante aprendermos a desenvolver estes rios de água da vida fluindo dentro de nós. Mas para isso temos que ter a verdadeira fé. E você tem? As pessoas aí têm fé. Dos significados dela, segundo a etimologia, é fidelidade. Você tem fidelidade no Cristo Jesus? Melhor dizendo, tem fidelidade no que ele ensinou? Ele ensinou que de dentro do indivíduo fluem os rios de água viva. Você crê nisso? Se cresce, não seria limitado nos livros. Se cresce, não ficaria vivendo com esta infantilidade de achar que se a informação não estiver escrita, a informação não é verdadeira. Se tivesse fé, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem. Porque eu observo o comportamento, eu observo a conduta. Mais do que aquilo que as pessoas falam, eu observo o que elas fazem. Porque as palavras podem até mentir, mas o comportamento não. E eu já cansei de cruzar com pessoas que só dão crédito para algo quando este algo está em algum livro que ela julga ser sagrado. Livros inanimados são bons? São ótimos. A Bíblia é um livro bom? Com certeza. Eu extraio excelentes conselhos da Bíblia, assim como extraio excelentes conselhos de diversas outras obras literárias. Mas a Bíblia, na totalidade, é a palavra de Deus? Não, ela não é a palavra de Deus. Mas ela aponta quem é a palavra de Deus? Sim, ela aponta quem é a palavra de Deus. E eu já expliquei aqui, a palavra de Deus se concentra no Cristo. E se você quiser entender melhor esta questão da Bíblia ser ou não palavra de Deus, depois deste vídeo, assista este vídeo que tem no canal. Porque aqui eu expliquei, com base nos próprios trechos bíblicos, que a palavra de Deus não é ela. Então, se você tiver paciência e hospitalidade, depois deste vídeo, assista este vídeo. Assim como assista os outros que eu também já indiquei até o presente momento. Resumindo, hoje em dia, muitos que se dizem cristãos
no lugar de verdadeiramente ser um cristão, no lugar de verdadeiramente viver esta relação íntima com aquele que está dentro, na verdade se comportam como os judeus pecadores daquela época de Jesus de Nazaré. Pecadores por quê? Porque não creram nele. E quem não creu nele fez o que com ele? Crucificou, desprezou, não quis saber. A multidão covarde que gritou crucifica era uma multidão pecadora, porque segundo Jesus o pecado é isso, não crerem nele. Por isso que também a etimologia de pecado é errar o alvo. Naquele momento o alvo era ele. E hoje quem é o alvo? O alvo somos nós. Por quê? Porque ele está dentro de nós. A partir do momento que as pessoas ficam limitadas nas questões fora, elas deixam de se sintonizar com elas mesmas, com aquele que está dentro. Erram o alvo. Estão errando o alvo. Uma coisa é a gente se recrear, se entreter nos bons livros e extrair deles informações até para nos auxiliar a formular nossas próprias ideias. Outra coisa é vivermos idolatrando livros inanimados. É o que as pessoas fazem. Tem cristão aí que fica falando das pessoas que idolatram pedras, estátuas, e eles não veem que eles idolatram livros. Da mesma forma que esculturas são passíveis de destruição, livros inanimados também são. Se eu pegar um fósforo e tacar fogo em todas as Bíblias do mundo, acabou. E o que vai ser dos cristãos? Já parou para pensar nisso? Você já parou para se ver o que seria de você sem o livro que você tanto idolatra? Você conseguiria desenvolver e formular conceitos que têm a ver com Deus? Não é verdade? Por quê? Porque você não exerce fé naquele que está dentro de você. Você não conseguiria fazer isso porque você não tem fidelidade naquilo que você mesmo diz que acredita. Só que acredita de boca, não acredita em atitude. Se eu tirasse o seu acesso de todos os livros que você julga ser sagrado, você conseguiria desenvolver uma relação com aquele que antecede até mesmo a criação do planeta? Como que você pode limitar um ser que existe antes de tudo e todos, confinar ele, confinar a mente dele, a consciência, em um único livro? Você acha mesmo que isso é sensato de se fazer? Reitero, não estou dizendo que os livros são ruins. Isso seria uma hipocrisia da minha parte, porque eu também leio a Bíblia, assim como leio tantas outras obras literárias. Não estou dizendo que os livros são ruins. O que eu estou dizendo, estou deixando claro aqui, é que não se limita aquilo que envolve Deus nos livros e não se limita uma relação, um desenvolvimento com esse que chamamos de Deus apenas através da leitura desses livros. Deus, a mente dele, a consciência de Cristo é algo que está disponível para todos os seres humanos. E todos os seres humanos não têm acesso à Bíblia. Todos os seres humanos não são alfabetizados, todos os seres humanos não vivem em países dos quais a Bíblia é bem-vinda. Então, eu quero chamar sua atenção neste vídeo para isto. Aprenda a desenvolver uma relação com aquele que está dentro de mim e de você. Quer ler os livros inanimados? Fique à vontade, eu também os leio e são muito bons. Mas aprenda a desenvolver uma comunhão, uma relação com aquele que está dentro. E aprenda a discernir as coisas que chegam até você sem ficar com esta infantilidade de querer achar que, enquanto eu não achar aquela informação no livrinho que eu adotei de estimação, eu não dou crédito para ela. Aprenda a desenvolver capacidade reflexiva. Aprenda a desenvolver percepção. Jesus Cristo, sendo ele a palavra de Deus segundo a Bíblia, não deixou nada materialmente escrito e ele ensinou que era de dentro do indivíduo que ia fluir rios de água viva. De dentro. Ele, sendo considerado libertador, ele não deixou nenhum ensinamento que viesse escravizar as pessoas a algo ou alguém. Pelo contrário, os ensinamentos dele são justamente com esta finalidade. A finalidade de libertar, a finalidade de expandir a mente, para que cada um aprenda a viver em comunhão, aprenda a viver congregado com o Espírito Sagrado que foi semeado dentro de cada um de nós. Eu espero que este vídeo possa ter atuado na sua mente como uma reflexão e um choque de consciência,
Porque tem coisas que não tem como a gente falar floreando muito. Tem coisas que tem que ser papo reto. Eu espero que você tenha entendido, então, o que eu explanei ao longo deste vídeo. E se não entendeu alguma informação, o espaço de comentários está aí para você perguntar. Mas lembre-se, quando vamos interagir nas casas digitais das pessoas, convém ter ética, educação, tem que saber se portar. Da mesma forma que você tem que ter ética, educação, quando você visita a casa física de alguém, quando você vai visitar um parente, um amigo, etc., quando você frequenta um consultório médico, você também tem que entender que tem que ter ética, educação e afins nas casas digitais das pessoas. Este canal, por exemplo, é uma das minhas casas digitais. O canal de outras pessoas são as casas digitais delas. Rede social, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Cada perfil ali é uma casa digital do dono daquele perfil. Aprenda a se comportar. Porque o que eu já cruzei de gente sem educação, que chega nas nossas casas digitais, não argumenta, não traz um conhecimento saudável ou um contra-argumento saudável acerca daquilo que não concorda, não entendeu. E por não fazer isso, só quer sair ofendendo o produtor de conteúdo, falando coisas acerca da pessoa do produtor de conteúdo, sem nem conhecer o produtor de conteúdo, não está escrito em um gibi. Já cruzei com muita gente sem noção e o que mais tem no planeta são pessoas sem educação, que não têm educação nem nas casas físicas dos outros e nem nas digitais. Então, assim, o espaço de comentários está aí, fique à vontade para interagir, você é livre para opinar, tanto para concordar quanto discordar, mas tenha bom senso, ok? E se for discordar de uma informação, por gentileza, justifique sua resposta, porque não é nem um pouco interessante alguém simplesmente falar não concordo e não conseguir apresentar um argumento que justifique este não concordar. Tá na hora da gente aprender a ser mais maduro, tá na hora da gente aprender a se posicionar com educação, com ética, com clareza. Porque senão vira confusão, vira ofensa, tem que tomar muito cuidado, ok? Então quer interagir, o espaço de comentário tá aí, faça isso com decência. E se você entendeu o que eu falei neste vídeo, que bom, bom para você, porque quem vai desenvolver e se deliciar com a comunhão com aquele que está dentro é você, porque eu já me delicio na minha. Eu já sei o que eu colho todas as vezes que eu entro em comunhão com aquele que está dentro. Eu colho frutos bons, eu colho bons auxílios e realmente desfruto de uma salvação, porque salvação tem a ver com receber auxílios, diferente do que muitos ficam ensinando e pregando por aí. Então, se você gostou do vídeo, entendeu? Também peço para você clicar no botão do joinha, compartilhar com outras pessoas que você julgue que necessitam ter acesso a esta mensagem. Se for inscrito no meu canal, fica aqui a minha gratidão. E se não for inscrito, fica o convite. Inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.